Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Então no vídeo de hoje eu quero estar falando aqui com as crianças, o Gabriel e o Enzo. Então um tempo atrás eu fiz um vídeo, quando eles começaram na escola, quando a gente veio para cá. Então faltava acho que uns 2 meses para acabar a aula, não sei exatamente quanto tempo. Para quem não sabe, aqui o ano letivo acaba agora, né? Acabou no caso, semana passada. Então agora estão de férias. Então vai começar o novo ano letivo em setembro. Então aqui é diferente. Não é férias de meio de ano, é férias de final de ano. Então o Gabriel vai para a grade 8 e o Enzo vai para a grade 1, que é quase a mesma coisa, né? Série, né? Série 1, o primeiro ano e o oitavo ano. Então eles não perderam nada. Eu peguei, a gente colocou eles na escola, né, para ver como que eles iam sair nesses finalzinho de meses que faltava para acabar as aulas. Só mais para ter uma noção como ia ser a questão do inglês, a questão da adaptação deles. Pelo que a gente observou ali, assim, eu não vi assim tão pesado. O que eu achei que ia ser mais pro Gabriel, que ia ser mais pesado para ele, até que não foi tanto. Pro Enzo, a gente teve um pouco mais de problema com ele na escola, mais pela questão de estar estudando com o Gabriel junto na escola, então a gente teve um pouco mais não problema, mas teve que ter um pouco mais de atenção ali. Mas em questão de idioma, assim, pelo que eu perguntei na escola para as professoras, tudo ali, elas falaram que eles não sentiram tanto assim, né, estavam até que tranquilo nessa questão, estavam começando a entender, né? Conseguir se virar dentro da sala de aula ali. Não sei como é que foi essa questão de matéria. Pelo que eu perguntei pro Gabriel, pro Enzo ali, e até na escola em si, eles estavam dando atividades normal, mas eu acredito que é bem pouco. Então acho que eles vão sentir mesmo o peso de escola agora, né, a partir de setembro, quando eles vão para a série, né, para a própria série que eles vão ir. O Gabriel já tinha terminado a sétima série no Brasil, então ele veio para cá e continuou na sétima só nesses 3 meses, só para passar mesmo o tempo ali, ele tá dentro da escola, pra gente acompanhar ali. E o Enzo também, que ele foi pro Kindergarten, que é ali o prézinho, né, no Brasil, então mais só pra gente ter uma noção. Então, eles falaram que tá tudo tranquilo para eles ir para cada um pra sua série, né, o Enzo pro primeiro ano e o Gabriel pro oitavo. Não acredito que esteja tranquilo. Não sei como é que saiu para você, Gabriel, a escola. No começo que foi nos primeiros dias, é um pouco difícil por causa do meu inglês, né? Mas agora, depois que passou um pouco mais desse tempo, que eu tava se acostumando, que eu tava se acostumando com as professoras, que nem meu pai ele falou sobre essas questões de tarefa, essas coisas. Eles davam tarefa normal assim pra mim, davam a mesma quantidade de tarefa, davam tudo normal assim. Às vezes eu tinha que colocar, daí também eles me deram um tablet assim que tinha só o translation, que é o tradutor, que era pra mim qualquer coisa perguntar pra eles ou de tarefa eu colocava lá. Foi assim, daí até que teve uma semana que a minha professora decidiu tirar, tipo, o meu tablet. Ela falou pra mim que era pra mim tentar se virar assim, falar mais por mim, não ficar na onda de tradutor, essas coisas. Mas, contando assim tudo, não foi tão difícil que nem eu achava que era por causa do inglês, fazer amizade. Isso foi até. Eu achei que foi até rápido fazer essas coisas. E a questão das crianças pegaram no teu pé por você não falar inglês? Não, foi bem tranquilo. Alguns ou outros, né? Às vezes tiram um sarro assim, que às vezes que eu não sei falar inglês, né? Mas alguns ou outros, não é todos, não era todos. Então, para quem tem dúvida, né, nessa questão, sempre que eu via nos outros vídeos, pessoas mandaram também ali nessa questão de escola, como que é a questão da adaptação de crianças. E tem muita gente que tem medo, porque a gente sabe, a maior parte das pessoas chega aqui, chega com inglês básico ou quase nada. Não adianta a pessoa falar que eu fiz curso no Brasil, é isso e aquilo, mas vai chegar aqui é totalmente diferente, o dia a dia é totalmente diferente. Todo mundo sabe. Até essa semana eu conversei com uma argentina, um casal que são um casal de argentinos, né, que mora aqui há 20 anos. Então isso é a mesma coisa ali, o começo sempre é pesado para todo mundo.
Então, para quem tem medo nessa questão, é questão de prazo, adaptação. Você tem que sair, né? Que eu sempre falo, você tem que sair, você tá no meio de pessoas, que nem eles na escola, está numa imersão ali, quando vê você tá falando e você nem percebeu. Então, é mais essa questão mesmo. Pro Enzo ali foi um pouco um pouco diferente, porque como ele é criança ainda, ele não sabia, não sabe ainda escrever direito. Ele faz alguma coisa ou outra só, mas ele não sabia direito. Então, para ele, tudo é novo, de um jeito ou outro é tudo novo, ele tá aprendendo tudo do zero. Então, o inglês que ele aprender vai ser limpo, né? Sem nada de sotaque, né? Vai ser um inglês limpo. Então, para ele vai ser diferente do que pra gente, pro Gabriel, que já escreve, né? Já escreve em português. Então, para ele é um pouco mais pesado, mas assim, ele não sentiu tanto. Até eu percebi isso. Até na escola, quando eu fui lá conversar com as professoras, até a gente comentou, né? Tinha comentado com a professora, lá com a diretora, tudo. Até ela mesma falou que achou, né, que ele ia ter mais problema do que o Enzo. Mas ele não teve problema nenhum, assim, nessa questão escolar. Não tem nada que falar do Gabriel nessa questão. Mas, assim, problemas mesmo a gente não teve. Mas, assim, coisa assim, igual eu falei. O Enzo estando na mesma escola que o Gabriel, assim, a gente não achou uma boa ideia, porque o Enzo ficava muito na ficha do Gabriel. Toda hora ele ia na sala do Gabriel, enchia as paciências do Gabriel. Então, esse foi um pouco de problema que a gente teve mais nessa questão mesmo. Porque daí toda hora ele ia na sala do Gabriel, por ser do lado. Então toda hora ele saía lá, toda hora ele saía lá, o professor me ligava, aí ele ficava doido lá, tinha que ir lá na escola, pegar ele, ou tentar conversar com ele, para ver o que estava acontecendo. Daí eles mesmos falavam, não é a questão da língua, porque ele também tinha um tablet que ele podia ali falar pelo tablet, pelo tradutor ali. Mas a gente conversou com ele deu uma melhorada boa ali, nesses últimos tempos, aí a gente não teve mais nenhuma reclamação dele. Lógico, ele sempre dava as fugidinhas dele ali, mas assim, não teve nada de sério ali. E pra você, Enzo, o que você achou desse tempo de escola? Ah, eu achei bom. É tipo, quando agora que acabou, eu vou ir num parque. É tipo, eu ia pra colônia de férias, só que vai ser meio um monte de parque. Senta direitinho pra ver você, senta, não dá pra ver tua cara. Fale de novo. Explique pra eles. Daí eu vou em um parque. Diz que vai ter parque de água. Vai ter parque de água? Diz que como eu já fui no zoológico com o pai e com a mãe, uma outra vez, mas eu vou ir de novo. Porque agora eu vou ir na escola, eu vou ir no zoológico. E o que você achou da escola nesses tempos que você foi agora? Ah, eu achei bom. Achou bom? Sim. Não achou ruim? Não. O que você achou de diferente da escola do Brasil para a escola no Canadá? O que você viu que é diferente? Que é só uma coisa. As línguas, porque eu não sei falar inglês. Daí eu... Não, você sabe algumas coisas. Fale umas coisas que você aprendeu em inglês. Conta pra eles que você já aprendeu. Não, eu fiquei com vergonha. Tá com vergonha? Sim. Tipo, por exemplo, que você aprendeu. Como que é veja em inglês? Tipo, olha aqui, que legal. Veja como que é. Você aprendeu. Como que se fala pra Gabricha? Quando você quer que ela veja alguma coisa. Então, Gabricha é uma vizinha nossa que tem aqui, que ela é sobrinha do meu chefe, então sempre tá por aqui com ele brincando, que são vizinhos, né? Então, ela sempre tá por aqui. Então, ela só fala inglês e polonês, então para ele também tá sendo uma imersão. Só que criança é criança, assim, eles procuram não falar muito, é mais por mostrar e coisas do tipo, não é conversar mesmo, assim. Então, acaba não fazendo muito uso do inglês, é mais na escola mesmo que ele vai pegar bem. Mas, assim, a gente vê que ele pega essa questão do inglês, né? Como ele tava falando ali, que ele vai no parque, porque aqui tem é que nem se fosse uma colônia de férias agora, é uma colônia de férias. Até me ligaram hoje, até tinha pensado em não mandar ele, porque como o Gabriel não vai, a gente ficou meio assim, porque
O Gabriel tem um telefone, tudo ali com chip, né? Eu dei o chip pra ele, então ele sempre tá em contato com a gente, né? A gente fica mais preocupado pela questão da língua, né? Porque às vezes ele quer falar alguma coisa, quer se expressar diferente, às vezes tem medo. Agora não tanto, a gente não sente tanto isso, mas mais pelo Enzo ser menor mesmo, né? Daí a gente criou também essa confiança do Gabriel tá lá na escola com ele, de qualquer coisa o Gabriel ligar pra gente. Mas a professora me ligou hoje, sentiu falta do Enzo, porque a colônia de férias começou hoje, né? Me ligaram falando, cadê o Enzo, cadê o Enzo? Aí eu até falei, né? Tive que dar uma desculpa ali meio esfarrapada, falar que eu tinha esquecido, que realmente eu tinha esquecido, mas a gente ficou meio assim de mandar ele, né? Até por essa questão, eu não sabia se ele ia ficar quieto lá ou não, porque é criança, todo mundo sabe que criança, normal, nada de excepcional, é criança, então dá os seus trabalhinhos ali. Mas até perguntei para a professora, falou, não, eu conheço bem o Enzo. Dela que ela falou, eu conheço bem o Enzo, até perguntei, mas falei, você acha que é bom eu mandar ele? Daí até ela concordou, falou, não, é super bom para ele, tudo ali. Ele vai se adaptar bem, ele é tranquilo, a gente vai para parques, a gente vai para negócio de água, vai para zoológico, vai ter bastante eventos diferentes. Então, eu falei, não, tranquilo. Então a gente ficou de mandar ele amanhã, só ficou agora, a gente só vai ter que ver se o ônibus vai pegar ele aqui perto da casa, porque igual ir para a escola, né? Para quem não viu e tem um vídeo que eles estavam indo para a escola, o ônibus para aqui na esquina de casa. Então se esse ônibus escolar não vir buscar ele, eu vou acabar não mandando, porque eu vou ter que ir lá na escola levar ele, vai começar 9 horas da manhã, para eles ir, e voltar 3 horas, então para mim fica pesado, porque eu vou ter que parar de trabalhar e levar, aí todo dia ir buscar, então acaba se tornando também correria para mim, gasto, e eu tenho que estar na oficina direto ali para estar cuidando das coisas, então não posso estar saindo toda hora assim, então a gente vai ver amanhã como é que vai sair, mas se o ônibus pegar e vir buscar ele, tranquilo, a gente vai mandar ele sim, do jeito que vai ser bom para ele, até pro Gabriel eu não achei nada ali, até tem, eu acho que colônias pagas ali, mas acho que se torna caro. Mas assim, a nossa experiência nessa questão de escola, como eu falei, a gente teve problemas ali, até o Gabriel levou um soco no olho de um piá, até comentei isso num vídeo, como eu falei, não é nada de fora do comum, foi coisa ali mesmo do dia a dia, do cotidiano, lógico, como a gente fala, a gente não quer que ninguém bata no filho da gente, nada aconteça, mas, como eu falei, acontece, até falei na escola lá, só que tem que prestar atenção no que está acontecendo, né, porque tem coisas que não é normal acontecer, a gente sabe que acontece, mas não é normal, como eu falei para ela, tem que acompanhar a criança, né, ver o que está acontecendo com a criança, até depois ela falou que o pai da criança tinha morrido, a mãe da criança tinha morrido, acho que 2 dias antes dele dar um murro no olho do Gabriel, era aniversário da mãe dele, então, assim, creio eu que seja por causa disso, pelo que o Gabriel falou, eles conversam agora, tudo, não tem mais problema nenhum, se entenderam. Bom, assim, nesse dia que eu levei o murro dos olhos, eu fiquei com meio raiva dele. Só que depois eu percebi que não era muita assim, culpa dele. A gente já era amigo, a gente jogava basquete junto, que daí lá na minha escola tem quadra de basquete, tem várias atividades legais pra nós fazer. Só que a gente era amigo tudo, só que daí nesse dia foi sem querer eu caí e dei um empurrão nele. Daí ele pegou e veio pra cima de mim e me deu um murro no olho. Mas assim, não foi nada assim por causa da gente já tá se implicando, de eu não gostar dele ou ele não gostar de mim, por causa do inglês assim. Foi mais por causa disso, como que o pai falou ali, que a mãe dele tinha morrido, essas coisas. Só que nem agora, às vezes eu converso com ele ali pelo meu celular, a gente conversa assim. É mais isso. Então como eu falei, não, assim, a gente, lógico, teve esse problema ali, a gente ficou meio assim, até ficou braba, a Sueli ficou braba, mas como eu falei, a gente não sabe ali o que acontece ali dentro, como eu falei, o Gabriel às vezes ele é bem desligadão, como ele falou, ele bateu no que sem querer, igual eu falei, nem todo mundo age da mesma forma, reage da mesma forma com as coisas, então, como eu falei, a gente conhece o Gabriel, sabe que ele, às vezes ele é meio avadão com as coisas, que ele não presta atenção, mas ele não é um piá ruim nem nada,
até a gente falou com a professora lá, que eu fui lá e falei com ela, eu conheço o Gabriel, sei que ele não ia brigar, que eu falei, a gente não ensina nossos filhos a brigar na escola, nunca falou, até o Enzo é um pouco mais forte nessa questão, quando ele não gosta, acabou, até a professora deu risada na hora que eu falei, daí ela até falou, não, ele é o extremo, ou é tudo com ele no extremo. Ou não, não, sim, sim. Para ele funciona assim. O Gabriel já é mais maleável, a gente já consegue contornar ele um pouco mais. Mas o Enzo já é um pouco mais difícil de lidar. Mas difícil não é questão que não, é impossível, isso aqui. Não, é normal, é igual eu falo. É criança. Não tem como a gente falar que um é mais ou melhor do que o outro. Então, normal, é uma criança. Então, assim como o Gabriel é um pré-adolescente ainda, bem dizer, é uma criança, é um pré-adolescente, não sabe nada das coisas, então tá aprendendo, o Enzo também, então cada um tem um jeito, então só a gente prestar atenção no jeito de cada um e ver, né, como eu falei, o dia que deram o murro no olho dele, até a gente sentou lá na mesa, conversando com a professora, daí eu falei, é só você prestar atenção nele, porque eu tive meio que ser um pouco rude com a professora, com a diretora ali, não rude, mas explicar pra ela, né? Eu falei, eu conheço o Gabriel. Eu falei, olha como é que ele tá agora. Aí eu falei, ele tá estralando os dedos, eu conheço ele. Quando ele tá assim, pode saber que ele tá com medo. Ele tava quase chorando ali na frente do professor, eu tava estralando os dedos, porque ele sabia que tinha acontecido. Aí eu falei, eu conheço ele. Eu falei, tá com medo. Ele até falou, não, se ele não se sentir confortável, a gente dá um jeito, faz alguma coisa pra ele se sentir confortável. Então, assim, eles querem achar uma solução, né? Naquele dia, no caso, né? Então, mas depois disso eles acompanharam o Piá também ali, conversaram com ele, o pai dele foi, né, no mesmo dia o pai dele estava lá na mesma, na hora que eu cheguei na escola, porque deu hora que bateram, eu falei pra Célia, a Célia já entrou em pranto, aí eu fui busquei ele na escola, na hora que eu cheguei lá, o pai do Piá já estava lá, então eu vi o pai, ele era um senhor já, então deu pra ver na cara dele assim que ele não estava muito feliz com o Piá, então eu nem conversei com ele nada ali, mas não quis me meter nesse tipo de coisa sem falar com o pai dele nem nada, se envolver nisso, deixar a professora resolver ali, porque foi dentro da escola, então cabe a eles ver o que está acontecendo, né? Se fosse extra escola, era com a gente, mas como foi dentro da escola, então a nossa experiência aí de escola foi isso. Lógico, como eu falo, cada um vai ter um ponto de vista, eu tenho meu ponto de vista, se você for, vou fazer um vídeo com a Suela, então ela vai dar o ponto de vista dela, das coisas, então cada um tem um ponto de vista, então o meu ponto de vista foi esse, o do Gabriel foi esse ponto, como ele falou, o Pierre é meu amigo, tudo, então assim, cada um tem um ponto de vista, mas assim, no geral, creio eu que esses pouco tempo que eles foram para a escola foi produtivo para eles, pra gente, pra mim foi produtivo, porque a gente foi na escola, a gente conheceu a escola, pra Sueli ali, que também não sai muito de casa por enquanto, é bom também que ela vai, ela sai, ela vai na escola, ela vê como funcionam as coisas, então foi bom pra gente, porque a nossa ideia era esperar até setembro, então a gente ia estar até agora na expectativa, como ia ser a escola pra eles, com medo, então foi bom a gente colocar nesse finalzinho de ano coletivo eles lá, então acredito que valeu muito isso, então agora eles vão para outra escola, é um pouco maior, a gente já conheceu a escola, então professores são todos novos lá, a gente teve reunião, eles apresentaram a escola pra gente, mas a mesma coisa, o Gabriel e o Enzo vão estudar na mesma escola, só que vão estudar em andares diferentes, porque nessa escola que eles estavam era pequenininho, então estudavam divisa de sala, então uma sala na outra, dava o quê? Uns 10 metros ali, então era muito junto demais, e como eu falei, o Enzo é pequeno, não tem como exigir muito dele, querer criar uma expectativa sabendo que ele é uma criança, então normal ali tudo, ele ia lá tentar o Gabriel na sala dele, queria pegar as coisas dele, se eles vissem que tinha lanche diferente, ele ia lá pegar lanche, brigar com as crianças para pegar lanche, brigar com a professora, mas eu falei, porque é diferente, né? Os professores entendem também, lógico, ficam bravos às vezes, tudo ali, me ligavam ali, mas como eles falavam, não, a gente tenta conversar com ele, tenta ligar, antes de ligar, né, resolver, que se a gente vê que tá difícil, um dia eu cheguei lá e tava doido, lá tinha jogado a mochila dele no chão, não sei o que, e a diretora tava bufando lá, aí eu até cheguei lá, ela falou, eu não sei o que fazer com ele, ele estacou aqui e não quer ir pra sala, aí depois de conversar com ele, a gente descobriu o quê?
Ele queria falar com o Gabriel, deixaram falar com o Gabriel, não sei o que tinha acontecido lá, e ele ficou doido por causa disso. Igual eu falei, normal. Criança birrenta quando faz isso, faz em casa, faz na rua, quando você não dá alguma coisa, normal. Todo mundo, é assim, sem assado, você tem que saber lidar, é educação, mas no geral todas as crianças fazem isso. Só quem tem filho pode falar. Muita gente quer ensinar, falar, mas muitas vezes a pessoa nem filho tem. Então assim, a pessoa quer dar um sermão sem ter. Então quem tem filho sabe. Com certeza quem tem filho vai concordar. Não, é assim mesmo. Lógico, a gente tenta educar, tenta mostrar o caminho certo, mas nem sempre vai funcionar do jeito que a gente quer. A gente dá o máximo possível, tenta ali mostrar o correto, né? Que nem o Enzo, a gente sempre sentava com ele, chamava a atenção dele, brigava com ele, não pode fazer isso, senão daqui a pouco não vão querer você mais na escola se você começar a perturbar na escola. Então toda hora a gente sentava, eu, a Suelen, até o Gabriel conversava com ele, a gente tentando botar na cabecinha dele ali para ele entender. Perguntava o que estava acontecendo, se era questão do idioma, por que ele estava assim. Mas era mais essa questão mesmo, daí a gente percebeu que era mais pela questão de proximidade com o Gabriel ali. Até a diretora falou, não, na outra escola vai dar uma mudada, porque eles vão estudar em sala diferente, em andares diferentes, então vai dar uma melhorada. Porque a gente nunca teve problema com ele no Brasil, em escolas. Por isso que a gente ficou meio assim, porque a gente nunca teve reclamação do Enzo, nem do Gabriel, a gente nunca teve. Sempre foram crianças super educadas na escola. Mas, como eu falei, pode ser que aconteça, ninguém sabe o que você passa ali no dia a dia. Às vezes uma criança, porque é o que eu falo, aqui é muita nacionalidade diferente, a gente vai nos lugares aí, a gente vê é muito diferente. A gente foi num circo lá, a gente viu as crianças, a gente ficou assustado. As crianças doidas, fora da casinha. Só faltava bater nos palhaços, trepando nos palhaços, querendo bater nos palhaços. Então assim, tudo são casos a ser observado, eles têm que prestar atenção. Às vezes tem uma criança que não se dá, como eu falei, ele falou que a criança ficava jogando pedra nele, às vezes ele para brincar, para querer chamar a atenção dele. Então é normal isso acontecer, só a gente prestar atenção ali. Mas o que eu queria passar para vocês era isso. Eu sei que muita gente tem curiosidade a respeito de escolas, tudo. Então o Gabriel tá numa idade boa ali, no meio ali, né, para quem vem pro Canadá. Então a gente tá com duas experiências diferentes aqui, um pré-adolescente, né. Então acredito eu que seja uma idade difícil dele dar em escola, porque daí já tem questão de namoradinha, não sei o que, questão de idioma, já querem dar uma de hominho, ou ser a super mulher nessa idade. Então a gente sabe que é um pouco mais difícil. Para dar doença já é um pouco mais tranquilo, mas assim, pelo que eu vi ali foi super tranquilo para eles ali, só essa questão do Gabriel, mas gente, fora isso, nada. Então é isso. Quer falar mais uma coisa sobre a escola, Gabriel? Só queria falar que assim, na escola, assim, eu não tive nenhum problema, nenhuma dificuldade nessas coisas. Que nem também eu tive uma experiência legal na escola, que eu tive aula de música, que inclusive essa última semana que nós ficamos na escola, a gente teve uma apresentação que a gente apresentou para os pais, que era de trompete, que nem eu estou falando aqui agora. Desde que eu entrei na escola, eu ensaiei, tava ensaiando, me deram coisa, fiquei ensaiando. Daí daí essa última semana a gente apresentou, plantou, né, com o trompete. Daí também teve bastante passeio, que a gente foi num parque, esses tempo atrás a gente foi num parque bem legal, que a gente teve que andar bastante também, que daí teve água, dava pra nós brincar na água, fazer caminhada, dava pra ver um monte de coisa diferente. Bem legal. Mas assim, tirando essa parte do murro no olho, tirando isso, eu não tive nenhum problema. Foi bem legal essa experiência na escola, esses 3 meses que a gente ficou. Questão do idioma, não tenho nenhuma dificuldade. Agora que nem agora eu vi que eu consigo me virar mais sozinho agora. Que nem antes tinha um piá brasileiro na minha sala, que nem também esqueci de falar disso. Tinha um piá brasileiro na minha sala, que ele veio do Brasil também, só que ele já tá aqui desde os 4 anos. Então ele já tem um inglês mais avançado, ele já tem
ele já sabe melhor que eu. Só que no Mami, começo, ele fez. no começo eu tava só usando, tipo, eu tava usando ele como um tradutor pra mim. Eu tava usando ele como um tradutor. Eu falava pra ele falar o que eu queria falar e ele falava pra mim o que as pessoas estavam falando. Só que daí depois eu tentei parar um pouco de ficar assim na fiusa do tradutor do celular e também dele. Daí eu comecei a falar mais sozinha. Então, foi isso. Essa experiência foi bem legal. E questão do meu idioma, eu tô achando que eu tô mais ou menos bom. E você, Enzo? Eu quero. É como falar inglês. Eu vou falar agora. Ah, É como quer veja. É look. Look. Daí eu vou contar na mão em inglês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 11, 12, 9, 13, 14, não, disso você 16. já embolou tudo já. Ele sabe contar ali, vai até o 12, 13, ele vai embora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Não, tem que ser devagar, calma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, Não. 13, 14. Não, já emendou tudo. Então, ele sabe, mas às vezes ele embola tudo ali. Mas se pegar bem nele ali e falar pra ele prestar atenção, ele consegue falar vai até o 13 ali, bonito ali. Ele vai até o 13 bonito. Mas é o que eu falei, ele tá aprendendo assim, mas quando ele fala assim, ó, até a professora falou assim, ele já fala sem o accent que a gente chama, né, sem nada de que nem é diferente quando eu falo, quando o Gabriel, a gente percebe a diferença assim. O Gabriel ele já é mais chucro para essas coisas, né? Já tem aquele sotaque forte, né, do português, né? O Enzo já fala o inglês mais limpo. Quando ele fala, ele já fala bem limpo ali. Então dá pra ver bem assim. Fala, então. É como o pai sabe mais que eu, né? Só que agora que eu vou ir pra escola de verdade, eu vou tentar falar mais inglês, só que agora eu vou aprender um pouco mais de inglês. Como o pai não sabe, né? Mas a Gabricha, que é a nossa vizinha, a amiga nossa, ela sabe mais que o pai. A Que ele Gabricha. tá falando ali, a Gabi, é a menininha, que eu sempre falo pra eles, né? Que o inglês dela é perfeito, né? Porque ela nasceu aqui, então eles estão tendo dificuldade pra ela aprender o polonês, né? Estão levando ela na escola pra ela aprender o polonês, que ela não quer falar, ela quer falar só inglês. Mas como eu falei, ela nasceu aqui, então o inglês dela é super limpo, assim. Fala super bem, igual como uma criança nasce no Brasil, vai falar o português normal. Assim, é normal. Só que pra gente que é imigrante aqui, né, a gente vê a diferença, né? Da gente que tá aqui falando, ou de outras pessoas que estão 10 anos, 15 anos aqui, a gente pega uma criança que nasceu aqui e o inglês dela é super limpo, super bem falado ali, né? Daí como agora eu vou ir pra escola de verdade, né? Daí agora eu vou aprender mais que o pai, o inglês. É que a gente fala pra eles que daqui a pouco eles estão 1000 vezes melhor que nós. É igual eu falo, é bom, como eu falo. Assim, eu não ligo tanto pra isso, né? Eu até eu não me julgo tanto pela essa questão. Porque eu consigo fazer o que eu preciso fazer, né? Ali, eu consigo fazer. Até ontem ali, o casal que eu fui fazer um orçamento pra eles ali. Até a mulher perguntou pra mim quantos anos eu tava aqui. A gente tava só conversando em inglês. Eu falei, não, faz 1 ano e meio. Até ela falou, nossa, o teu inglês tá super bem pra 1 ano e meio. Nem parece. Eu até falei, eu mesmo não percebo, assim, não sou muito de ligar pra essas coisas. Eu conseguindo fazer o que eu tenho que fazer, não dou muita bola não. Mas pra eles vai ser super bom, assim. O Enzo, a questão de 6 meses, 7 meses, ali, o inglês vai dar muito limpo demais. Assim, o Gabriel também. Mas, assim, eu acredito que o Enzo pega um pouco mais rápido pela essa questão, porque ele não escreve nada no Brasil, em português. Assim, então ele vai começar meio que do zero essas coisas, então para ele vai ser um pouco mais fácil pro Gabriel, que pra gente que já fala, que já escreve, então a gente acaba trocando uma palavra ou outra, a gente confunde às vezes,
mas pro Enzo vai ser um pouco mais fácil, como ele não sabe, ele vai aprender, então ele não tem o que trocar, então ele só vai copiar e colar, então para ele vai ser um pouco mais fácil. Então o Enzo quer falar de novo. Fala, Enzo, o que você quer falar? Daí, como a mãe não sabe, nem o pai não sabe, que nem tudo que nem a Gabricha, eu vou ser tipo que nem um professor pra mãe e pro pai. O Enzo vai ser o professor. Então a gente fala pra ele, mas agora ele fica todo excitado com essas coisas. Que é questão de tempo, como eu falei, é questão de tempo. Vai estar com inglês bom ali. Só não pode se apressar, igual eu falo pro Gabriel. A gente pega no pé dele ali, tudo ali, mas como eu falei, é questão de tempo, não adianta querer atropelar as coisas. É tudo questão de tempo, faz pouco tempo que eles estão aqui. A gente sai ali o máximo que dá, a gente procura ir nos lugares, eu procuro soltar eles ali para fazer as coisas. Até a Sueli tem tentado fazer as coisas por conta ali, tá sentindo o peso ali do inglês. Lógico, tem coisa que não vai conseguir fazer, nem assim como eu, tem coisa que eu não consigo resolver, assim, eu tenho que pensar duas vezes o que eu vou falar, ou o que a pessoa tá falando, tem que perguntar de novo, porque às vezes uma palavra muito específica demais, a gente acaba não sabendo. Mas no geral, todo ali eu consigo me virar, assim, pelo que eu tô vendo, eles também já estão começando a se soltar. Então desculpa a movimentação no vídeo, pessoal, mas é que a gente tá com um cachorro agora na casa, a gente pegou quase um dinossauro, então ela quebra tudo as coisas, ela movimenta tudo, já arrebentou com toda a casa, então se eu for trocar de casa, eu vou ter que ajeitar toda a casa, então ela tá andando pra lá e pra cá, então é um labrador. Deixa eu falar. Vou fazer um vídeo mostrando a destruição dela e mostrando a cara dela, não nesse vídeo, que esse vídeo não é pra isso, mas outro dia a gente faz um vídeo mostrando ela. Ela já tá grande, parece um dinossauro já destruindo a casa aí. Então ela tá quebrando tudo, latindo. A Sueli tá tentando controlar ela, senão ela não para. Ela não pode ver o Gabriel que ela fica doida. Mas então é isso, pessoal. Vou encerrar esse vídeo, que já tá longo já. Se alguém tiver alguma dúvida nessa questão de escola, a respeito dessa questão de escola, escreve aí nos comentários. Eu sei que tem muita gente que tem curiosidade nessa questão de filhos na escola, então manda mensagem, escreve nos comentários. Na medida do possível a gente tenta responder. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever. Então é isso. Tchau pra ele, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês. Boa noite. Boa noite.